Capítulo 164 Palavras ásperas. Mesmo distante do vilarejo, Zhao Tian usou as suas capacidades sensoriais, que eram muito acima do comum, e sondou todo o vilarejo. Ali tem apenas 147 pessoas. Zhao Tian afirmou, antes de continuar, também, o auge da força naquele vilarejo é um velho, opressor de nível 2. Imediatamente, Ye Yang fez uma cara de espanto e olhou para Zhao Tian enquanto questionava, o que? Como você sabe disso? Zhao Tian deu sorriso de canto e respondeu, eu tenho os meus truques. Depois de dizer aquilo, Zhao Tian caminhou na direção do vilarejo. Bang! 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 Quando Zhao Tian e Ye Yang chegaram na entrada do vilarejo, eles visualizaram cerca de 30 jovens treinando em um pátio, sob a tutela de um ancião. Também, eles puderam ver que aquele não era um vilarejo comum, pois as construções daquele lugar não eram nem um pouco parecidas com simples casas. Lá, haviam forjas, fornos de refino, clínicas médicas e lojas, porém, todos os objetos estavam jogados em um canto e não havia nenhum cliente ou paciente nas lojas e clínicas. Este lugar. Ele parece ser um complexo médico que foi ocupado por outras pessoas, Ye Yang comentou. Antes que Zhao Tian comentasse alguma coisa com Ye Yang, o ancião e os jovens que estavam treinando se viraram nas direções deles, e o ancião falou num tom abatido, se vocês estão procurando pela cidade Turup, o caminho é para lá. Zhao Tian, por sua vez, uniu as mãos e falou num tom amistoso, obrigado, mas antes de partir, eu gostaria de saber se há algum lugar para descansar por aqui. Mesmo que Zhao Tian tenha usado um tom amigável, o ancião permaneceu com uma expressão apática e falou, não existe nenhuma hospedaria aqui. Se quiserem, sentem-se no chão e descansem. Só não atrapalhem o treinamento. Assim que terminou de falar com Zhao Tian, o ancião olhou para os seus alunos e ordenou, voltem a treinar. Que velho mal educado! Ye Yang esbravejou enquanto se preparava para sair do vilarejo e seguir na direção apontada pelo ancião. Puf! Enquanto Ye Yang começava a caminhar, Zhao Tian se sentou no chão e observou o treinamento dos jovens. Ei! O que você está fazendo? Ye Yang perguntou enquanto voltava até Zhao Tian. Observando. Eu estou apenas observando, Zhao Tian respondeu enquanto movimentava a sua cabeça e olhava cada canto daquele vilarejo. Confuso, Ye Yang cruzou os braços e fez uma expressão impaciente, mas não insistiu para que Zhao Tian se levantasse. Bang! 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 Durante a sua observação, Zhao Tian pôde ver que todos os jovens tinham afinidade com o elemento da vida. Contudo, eles tinham níveis de cultivo baixos e não eram muito hábeis em lutar. Era como se a luta fosse uma novidade na vida deles. Concentre-se, levante a guarda, a sua base não está firme, gire o quadril, feche a mão quando for socar, movimente-se mais rápido. O ancião caminhava entre os jovens e dava conselhos a eles, mas eles eram ruins demais. Mesmo que o ancião apontasse as falhas, os jovens eram incapazes de corrigi-las. Enquanto isso, Zhao Tian observava e se divertia com as trapalhadas dos jovens. Eles são péssimos. Ye Yang comentou enquanto se lamentava pelos jovens. Ha ha ha! Olha quem fala! Você também não é muito bom em lutas corpo a corpo. Zhao Tian falou divertidamente. Eu ainda sou melhor que eles. Ye Yang respondeu enquanto virava a cabeça orgulhosamente. O treinamento dos jovens continuou e ninguém sequer se aproximou de Zhao Tian e Ye Yang. Nem mesmo um copo de água foi oferecido a eles. Finalmente, após todos os jovens ficarem exaustos, o ancião encerrou o treino e todos os jovens se reuniram na frente dele. Vocês melhoraram bastante. Ainda temos muito o que melhorar, mas, por ora, vocês fizeram um grande avanço. O ancião falou enquanto tocava em um anel de armazenamento e retirava um frasco de pílula dele. Consumam uma pílula, cultivem e descansem.
Amanhã, o treinamento começará mais cedo. O velho falou enquanto entregava o frasco para um dos jovens, que retirou uma pílula e o repassou de mão em mão. Ainda sentado, Zhao Tian deu um sorriso de canto e comentou com Ye Yang, parece que eu estava certo. As pessoas deste vilarejo eram médicos e alquimistas que, por algum motivo, perderam a clientela e foram forçados a mudar de ramo. Ye Yang concordou e disse, parece que eles consomem pílulas como se fosse um alimento. Com certeza, refiná-las não é um problema. Enquanto Zhao Tian e Ye Yang conversavam, o ancião pegou um pergaminho e falou com os alunos dele, nós nunca participamos do torneio dos melhores, mas, na edição deste ano, nós teremos que participar e garantir uma boa colocação. Eu não queria que vocês carregassem esse fardo nos ombros, mas, infelizmente, essa é a única forma que temos para manter este lugar e garantir o nosso sustento. Imediatamente, um dos jovens apertou os punhos e gritou determinadamente, Ancião Namuk. Nós faremos de tudo para que ninguém tome as nossas terras. Assim que a voz daquele jovem caiu, os outros jovens gritaram em apoio. Obrigado, eu sei que sempre poderei contar com vocês. O ancião Namuk falou, antes de esticar o braço direito e chamar, Yondo, venha aqui. Dê alguns conselhos para os seus irmãos. No mesmo instante, um jovem forte, que aparentava ter uns 25 anos, com cabelos curtos e pretos, olhos castanhos, vestido com um uniforme de guarda roxo, com uma braçadeira idêntica à que Cruz usava, se aproximou do grupo de jovens e ficou ao lado do ancião Namuk. Quando o jovem Yondo se aproximou, Namuk deu um sorriso orgulhoso e bateu no ombro dele enquanto falava, o Yondo aqui é o nosso melhor lutador, mas, é uma pena que ele já tenha ultrapassado a idade limite do torneio dos melhores. Ele conseguiu uma licença da guarda de Turupi, a partir de amanhã, ele ajudará a prepará-los para o torneio. Enquanto todos os jovens olhavam admiradamente para ele, Yondo estufou o peito e falou, irmãos. Antes, eu era o único lutador que já apareceu neste clã, mas agora. Isso não pode continuar assim. Se nós quisermos continuar aqui, onde os nossos antepassados prosperaram por gerações e gerações, vocês devem aprender a lutar. O caminho que vocês precisarão trilhar será árduo, cansativo e, às vezes, frustrante. Contudo, se essa é a única forma de nos mantermos aqui e não abandonar as raízes do nosso clã, vocês devem lutar com unhas e dentes, e nunca se entregarem. Eu acredito em cada um de vocês e espero que vocês também acreditem em si mesmos. Yondo terminou falar e apontou para os jovens. Motivados, os jovens bateram em seus peitos e gritaram animados. Ha 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 ha, afastado dos jovens, Zhao Tian gargalhou depois de sondar a força de Yondo. Ei! O que você está fazendo? Ye Yang cutucou Zhao Tian e perguntou, pois Zhao Tian estava rindo alto demais. Ha 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 ha, Zhao Tian continuou gargalhando e respondeu, o grande lutador deles está apenas no 2 graus nível do reino da alma e os aprendizes deles são péssimos lutadores. A não ser que eles estejam se preparando para um torneio de porrinha. Eles não têm nenhuma chance. Zhao Tian disse aquilo em voz alta e, imediatamente, todos se viraram para ele e o encararam. Vocês ainda está aqui. O ancião falou num tom irritado, antes de continuar, suma daqui, imediatamente. Oh! Me desculpem, mas eu não pude resistir. Ver um bando de médicos e alquimistas que nunca treinaram na vida, tentando lutar. É uma cena lamentável, mas cômica. Zhao Tian zombou enquanto colocava a mão no peito. Mas... que porra é essa que você está fazendo? Ye Yang deu uma cotovelada em Zhao Tian e sussurrou. Imediatamente, enquanto as caras de todos ali ficavam vermelhas de raiva, Zhao Tian encarou os jovens e respondeu, eu não sei qual é a história deste lugar, mas... eu não posso ver o que está diante de mim e ficar calado. Vocês estão envergonhando os cultivadores da vida. Zhao Tian estava sendo sincero sobre o que sentia. Ver que aquelas pessoas na frente dele nunca se dedicaram a treinar artes marciais era ultrajante.
Para ele, que muitas vezes usou apenas a energia da vida em suas lutas, e sabia do potencial daquele poder, todo aquele vilarejo era composto por um bando de acomodados. Depois que as duras palavras de Zhao Tian caíram, Yondo se colocou à frente do grupo e falou: quem você pensa que é, para nos ofender na nossa própria casa? Zhao Tian fez uma expressão de desdém e respondeu: eu sou o que a maioria de vocês não é. Um homem de verdade. Assim que escutou as palavras de Zhao Tian, o ancião Namuk fechou a cara e se preparou para avançar e rasgar Zhao Tian em pedaços. Nem pense em fazer isso. Zhao Tian apontou para Namuk e falou enquanto liberava uma aura do 3 graus nível do reino opressor. Depois, ele apontou para Yondo e continuou: Você parece ser o único que não se acomodou com uma vida de médico ou de alquimista. Você é o único que tem o meu respeito aqui, mas a sua missão será impossível. Enquanto Zhao Tian falava, todos sentiram a poderosa aura que ele emanava. O ancião Namuk, que era um opressor de nível 2, se viu incapaz de agir contra Zhao Tian, uma vez que ele não era páreo para Zhao Tian. Os olhos dos jovens se arregalaram enquanto eles sentiam dificuldades para ficar de pé e Zhao Tian falava: Vocês são os únicos culpados do desespero que estão passando. Vocês sempre tiveram condições de trilhar o caminho marcial, mas escolheram ficar na zona de conforto. Vocês escolheram uma vida sem perigos e nunca se prepararam para um contratempo. Vocês são fracos, de corpo e espírito. Enquanto falava, Zhao Tian caminhava na direção da saída do vilarejo. Yang ficou sem saber o que fazer, mas rapidamente, Zhao Tian levantou o braço, acenou para ele, e disse: vamos. Este lugar me dá náuseas. Rapidamente, Yang seguiu Zhao Tian e eles saíram do vilarejo sob os olhares irados dos moradores. Era como se cada uma daquelas pessoas estivessem amaldiçoando Zhao Tian. O que aconteceu com você? Por que você ofendeu aquelas pessoas gratuitamente? Yang questionou as ações de Zhao Tian. Porque eles mereceram escutar cada uma daquelas palavras. Zhao Tian respondeu: o que? Só porque eles se dedicaram à medicina e à alquimia. Que mal há nisso? Yang retrucou. Zhao Tian continuou andando e respondeu: cara. Antes de eu conseguir trilhar o caminho marcial, você faz ideia do que eu faria para ter uma veia espiritual. Eu não vejo nenhum problema em ser médico ou alquimista, mas aquelas pessoas desperdiçaram todo o potencial que tinham. Eu te garanto que, se houvesse alguma maneira de dar as veias espirituais deles, para pessoas sem cultivo, elas seriam bem mais aproveitadas. Yang, eles pareciam estar desesperados, mas, mesmo assim, você os ofendeu. Zhao Tian, eu te garanto que, eles só estão naquela situação por causa da falta de ambição deles. Tirando aquele ancião e aquele guarda, não havia ninguém com um nível de cultivo decente lá. O mais forte de todos ali, era um dominador de nível 1, e ele tinha quase 22 anos de idade. Yang, mas, eles estavam se esforçando. Zhao Tian, eles estavam se esforçando. É por isso que eu falei aquilo, pois se fosse o contrário, e eles continuassem inertes, eu sequer gastaria a minha saliva com eles. Yang, espere aí. Você está tentando me dizer que fez aquilo porque acreditava neles. Zhao Tian, nem de longe. Eu nunca apostaria neles, mas se eles realmente queriam mudar, eles precisavam escutar aquele tipo de coisa. Depois de dizer aquilo, Zhao Tian continuou caminhando e parou de falar. Yang focou em Zhao Tian, tentando imaginar o que ele tinha passado na vida, para ficar tão furioso ao ver cultivadores preguiçosos.